Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estarmos na presença de Deus, ainda que de maneira online, mas estamos na presença de Deus, e isso é o mais importante nesse momento difícil, nesse momento de pandemia. Os templos estão fechados, mas a igreja continua ativa, militante, vivendo para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração para nós começarmos esse momento devocional na presença do Senhor. Ore aí onde você está, juntamente com a sua família, e busque a presença do Senhor nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, estamos na Tua presença nessa noite. Rogamos ao Senhor que nos abençoe ricamente nesse momento, Senhor. Que estamos aqui para buscar a face do Senhor, para buscar o Senhor em oração, para cantar louvores ao Teu santo nome, para ouvirmos a Tua palavra. Fica conosco e faz grandes coisas nas nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 121. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 121. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 121. Cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Esse é o Senhor nosso Deus que nos guarda, que nos livra de todo mal, e o seu cuidado é eterno. Então, nesse momento, vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus que tem guardado a nossa vida, que tem guardado as nossas famílias, que tem nos abençoado. Vamos orar agradecendo ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é como a nossa sombra à nossa direita. O Senhor tem nos guardado de todo mal, por isso nós te louvamos por tudo, Senhor. Te agradecemos por estarmos aqui, mas te agradecemos também pela nossa família, te agradecemos pelo pão de cada dia, te agradecemos pela tua graça que tem superabundado em nossas vidas, Senhor.
Muito obrigado por tudo, Senhor. Somos gratos, acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus. E somos gratos pelo privilégio que temos de estarmos te louvando e cultuando ao Senhor nesse momento. Por isso, Senhor, abençoa o teu povo. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O Salmo 122, versículo 1, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista aqui diz que ficou alegre por estar na casa de Deus. E é claro, infelizmente, nós não podemos estar todos aqui na igreja, infelizmente. Seria bom estarmos aqui com a nossa igreja cheia de pessoas para buscar ao Senhor. Mas nós estamos alegres porque nós somos a igreja. Estamos alegres porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E nesse momento, irmãos, com alegria, eu convido você e a sua família a louvar a Deus. Vamos louvar a Deus, você aí na sua casa, onde quer que você esteja, no seu trabalho, assistindo esse vídeo agora, que você possa louvar a Deus de todo o seu coração, buscar o Senhor e abrir o seu coração, abrir os seus lábios e louvar a Deus onde você estiver, tá bom? Louvemos ao Senhor com alegria, como esse salmo fala de alegria. Então vamos louvar ao Senhor de todo o coração. Vamos louvar o Senhor, entoar cânticos a Ele, celebrar o seu nome. Celebrar com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrar com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O
pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, e Deus vê. Eu encontrei teus altares, Senhor, e meu, e Deus vê. Pois o Senhor é solo e escudo. Pois o Senhor é solo e escudo. Da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, e Deus meu. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci eu sei de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei. O meu Senhor irei. Assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei. Do meu Senhor irei, porque a tua mão, só as vozes, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim.
escutei do meu Senhor Santo Espírito, ó Deus, muito obrigado, Deus, por mesmo distante estarmos louvando, Senhor, o Teu nome, estar entoando os louvores, ó Deus, e salmos diante de Ti. Recebe, Senhor, esses louvores, ó Deus, como aroma suave às Tuas narinas, ó Pai. Dai-nos, Senhor, saúde, dai-nos fé dia após dia, Pai, para que não venhamos, Senhor, esconder mais o pecado, Senhor, de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, ó Deus. Fala-nos na Tua palavra, com Teu servo, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos meditar então, queridos, na palavra de Deus nessa noite, e eu convido você a que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25, a ansiosa solicitude pela vida, um texto muito conhecido da palavra de Deus, também descrito, em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 22, você depois pode também meditar nessa outra passagem que fala sobre esse texto. A palavra de Deus em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim. Vamos ler apenas o versículo 25 de imediato e posteriormente vamos ler o restante. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar mais uma vez. Deus, fala conosco nessa noite por intermédio da Tua palavra, que cada irmão, cada irmã, cada pessoa que assistir esse vídeo, que seja impactado pelo Teu Espírito Santo com a instrumentalidade da Tua palavra, Senhor. Fala conosco. Que essa palavra tenha um efeito prático e duradouro nas nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Ansiedade. Que palavra, que sentimento, que emoção real que todos nós vivenciamos. A ansiedade faz parte do nosso dia a dia. Faz parte da vida de todos os homens. Todos nós somos, em certa medida, ansiosos. O problema é quando a ansiedade se torna uma doença, quando nós somos ansiosos ao extremo, de maneira exagerada. Então a ansiedade se torna uma doença em nossas vidas, se torna um transtorno, uma patologia em nossas vidas. E é essa ansiedade que Jesus está nos ensinando a vencer, a lutar contra nessa noite. A ansiedade é quando nós sofremos por antecipação, aquela coisa ruim que nós pensamos que talvez aconteça, ainda nem aconteceu, talvez nunca aconteça, e a grande maioria das coisas pelas quais somos ansiosos nunca vão chegar de fato a acontecer. Mas a ansiedade é quando nós sofremos por antecipação e isso nos incomoda, isso nos angustia, isto nos adoece. E eu anotei aqui alguns sintomas psicológicos e físicos da ansiedade. Talvez algum irmão seja ansioso, esteja doente com ansiedade e não sabe. Então, alguns sintomas recorrentes de alguém que está ansioso com essa doença, já no nível de doença da ansiedade. Constante tensão, nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo, descontrole de pensamentos, esquece das coisas, preocupação exagerada com a realidade. Essa pessoa não consegue dormir bem, ela fica irritada com muita facilidade e ela fica sempre muito agitada, os braços, as pernas.
Ela sente, às vezes pode sentir dor no peito, aquele aperto no peito, respiração ofegante, falta de ar, o aumento do suor, tremores nas mãos e outras partes do corpo, sensação sempre de fraqueza, de fadiga, a boca seca, os pés ficam frios ou suados. Essa pessoa geralmente pode ter náuseas, tensão muscular, dor de barriga, dentre outras coisas. Então, se você tem esses sintomas ou vários deles, talvez você esteja ansioso, talvez você esteja com essa enfermidade. E Jesus aqui vai falar justamente sobre o problema da ansiedade. Nesses dias de pandemia, talvez nós vivamos um ambiente propício para sermos ansiosos, não é verdade? Afinal, está tudo tão difícil, os hospitais ficando lotados, a doença aí se alastrando a cada dia, o desemprego aumentando, as dificuldades, a enfermidade vem para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares, amigos, nós perdemos entes queridos, nós lutamos para sobreviver, nós temos dificuldade, há muita incerteza no mundo. Então, nós estamos num ambiente propício para a ansiedade. Então, esse texto, Jesus vai nos ajudar a combater a ansiedade. Eu gostaria de pensar no seguinte tema nessa noite: como vencer a ansiedade, ou como lutar contra a ansiedade. Jesus está falando sobre isso. Ele já havia dito, se você observar na sua Bíblia, aí no versículo 24, Jesus está falando que ninguém pode servir a dois senhores, ou você não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. E as riquezas é o que todo mundo luta para conseguir, é o que todo mundo de maneira exagerada luta para ter, o que comer, o que vestir, o que eu vou ter amanhã. E muitas pessoas, elas passam a buscar as riquezas mais do que elas buscam a Deus. Muitas pessoas estão se esquecendo de Deus para buscar essas coisas, e não há como, ou você serve a Deus, ou você serve a essas coisas, não há como servir a dois senhores. E por vezes a ansiedade domina tanto a nossa vida, o nosso coração, que nós não enxergamos o Deus soberano, absoluto, que reina e governa sobre todas as coisas. Ele está no trono, Ele está no controle de tudo, Ele é Senhor absoluto da sua criação. Pensando sobre isso, então, irmãos, eu gostaria de retirar algumas lições rapidamente desse texto, utilizando esse seguinte tema: como vencer a ansiedade. E ao pregar sobre a ansiedade, não pense que isso é fácil para mim, isso é muito difícil, porque eu também luto contra a ansiedade. Eu também luto contra essa doença que nos angustia, que nos adoece, que tira o nosso sono. E Deus está falando, já falou muito comigo nessa palavra, e eu tenho certeza que Ele vai falar ainda mais comigo e com você nessa noite. Vamos tirar então alguns ensinamentos desse texto sobre como vencer a ansiedade. Em primeiro lugar, o primeiro ensinamento de Jesus, aqui é Jesus que está nos ensinando no Sermão do Monte, é o seguinte: não andar ansioso é uma ordem direta de Jesus. Não andar ansioso é uma ordem direta de Jesus. Observe o versículo 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis, é imperativo, é uma ordem, é uma exortação de Cristo. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Às vezes nós passamos e não pegamos alguns detalhes importantes do texto. Imagine você que é Jesus, irmãos, que está dizendo: não ande ansioso, não viva ansioso. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu estou no controle, eu que estou dizendo para você não ser ansioso. Porque tudo ao nosso redor, as circunstâncias dizem: seja ansioso. Mas aqui o Deus homem, que sabe o que é melhor para nós, que conhece a nossa vida, que sabe das nossas lutas, que sabe das nossas dificuldades, Deus está dizendo: não ande ansioso, não viva ansioso. Isso é uma ordem
E se é uma ordem de Jesus Cristo, irmãos, nós precisamos obedecer. Então talvez a primeira forma de nós vencermos a ansiedade à luz desse texto é entendendo quem que está mandando não ser ansioso. Quem que está ordenando é Jesus. Se Ele está dizendo e ordenando, não seja ansioso, significa, irmãos, que nós não temos por que viver ansiosos exageradamente. Por quê? Porque Jesus diz que a gente não precisa viver assim, que não é para ser assim, que não precisa ser dessa forma na nossa vida. É Ele que está dizendo. Essa palavra ansioso é sinônimo de ser preocupado ao extremo. E essa palavra também significa distraído. A ansiedade, irmãos, ela tira o nosso foco de Deus e coloca o nosso foco nos homens. Ela tira o nosso foco de Deus e coloca o nosso foco nos problemas. Ela tira o nosso foco de Deus e coloca o nosso foco nas circunstâncias. Então nós precisamos continuar olhando para Cristo. Ele está dizendo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: não vivam ansiosos, não tem por que vocês viverem assim, tem vida melhor para vocês. Eu venci, eu estou no controle, logo, por que viver ansioso? É o que Jesus está dizendo. Quero ilustrar aqui lembrando de Marta e Maria. Os irmãos lembram bem, Lucas capítulo 10, Marta estava trabalhando com muitas coisas, acolheu Jesus, os seus discípulos, e ela estava trabalhando, fazendo uma coisa legal, uma coisa correta, e ela corria de um lado para outro, querendo servir todos, naquele desespero, naquela ansiedade, naquela luta. E ela vê Maria aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos do Mestre. E Marta chega com Jesus e fala: você não se importa, eu estou me matando, eu estou ansiosa, eu estou aqui trabalhando demais, e olha onde é que está minha irmã Maria. Jesus fala: Marta, Marta, andas preocupada com muitas coisas, antes uma só coisa necessária, é importante. Maria escolheu a boa parte, ou a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Às vezes a gente está que nem Marta, agitado de um lado para o outro, e Jesus está nos dizendo aqui: calma, não precisa ser assim, você não precisa viver assim. Somos muito ansiosos por termos essa tendência de tirarmos os olhos de Deus e colocarmos os olhos nos homens, nas circunstâncias, mas Jesus está dizendo: não precisa ser assim. Nós precisamos confiar em Cristo, nós precisamos confiar nas palavras dele. Assim como nós, pais, quando o nosso filho está com medo de alguma coisa, está com medo de fazer alguma coisa, e você fala para ele com toda certeza, passando aquela confiança: pode ir, meu filho, é seguro, eu estou aqui, eu estou do seu lado, pode ir, faça. E o nosso filho cria coragem e faz. Da mesma forma, a ansiedade, é Jesus que está falando, irmãos, não é o médico que está falando, não é o psicólogo que está falando, nada contra esses profissionais, mas quem está falando aqui, irmãos, é o Deus homem, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, talvez a melhor forma, a primeira coisa para vencermos a ansiedade é: Jesus nos dá uma ordem: não sejam ansiosos, não precisam viver assim. O segundo ensinamento, irmãos, como vencer a ansiedade. Segundo lugar, observe como Deus sustenta a sua criação. Observe o que Jesus diz a partir do versículo 26. Ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Versículo 28, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Olha como Deus sustenta a criação, irmãos. Você já viu, por exemplo, pensa num passarinho. Você acorda, tem aquele barulho de passarinho. Você já olhou de repente para uma árvore, viu um passarinho e pensou assim, viu assim: esse passarinho está desnutrido, esse passarinho está morrendo de fome. Não funciona assim, a não ser que ele esteja preso e alguém não dê comida. Mas na natureza, irmãos, Deus sustenta a sua criação.
Jesus fala: olha as aves dos céus, elas não trabalham, elas não têm essa preocupação com as coisas do dia a dia, com o amanhã, mas Deus dá o alimento todos os dias para as aves. Olha os lírios do campo, Deus sustenta. E os lírios, eles eram, depois de certo tempo, cortados e queimados. E ainda assim, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Jesus está falando: olha para a criação. Vocês valem muito mais do que a criação. Vocês, homens, valem muito mais do que as aves. Vocês valem muito mais do que os lírios. Por que Jesus está falando isso, irmãos? Porque os seres humanos são a obra-prima da criação de Deus. Deus criou todas as coisas e era bom. Mas Deus criou o homem e a mulher e disse: era muito bom. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, por isso que Deus abençoa todos os homens pela graça comum, os bons, os maus, os justos, os injustos. Mas nós sabemos, irmãos, que de maneira toda especial, Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida do seu povo, porque Ele é nosso Pai, e Ele quer o melhor para nós. Então, irmãos, olhe para a criação. Deus sustenta todas as coisas. A criação não está ao léu, não está ao acaso, é Deus que sustenta. E Deus está dizendo: olha, nenhuma árvore está morrendo de fome por aí, eu sustento. Eu estou dizendo: olha, você vale muito mais do que uma ave, você vale muito mais do que o resto da criação. Nós que somos filhos de Deus, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não somos filhos da ira, irmãos, nós somos filhos de Deus, e Deus tem prazer em cuidar da gente. Deus tem prazer em nos abençoar, Deus tem prazer em dar o melhor para nós, para a nossa manutenção. Então talvez, se nós observarmos a criação, víssemos o quanto Deus, pela sua providência, de maneira gloriosa, sustenta todas as coisas. E Deus está dizendo: vocês valem mais do que a criação, vocês são mais importantes para mim do que a criação. Se Deus sustenta as demais coisas, quanto mais a nós, os homens, seus filhos amados. Em terceiro lugar, irmãos, como vencer a ansiedade? Todos os nossos dias, terceiro ensinamento, todos os nossos dias estão determinados por Deus. Aquilo que Deus decretou na eternidade com relação à minha vida e à sua vida não pode ser alterado. Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é mais ou menos a medida entre a ponta da mão e o cotovelo, 40 centímetros aproximadamente. Jesus está usando essa figura dizendo: quem que pode escolher viver mais? Quem que pode dizer que vai viver daqui até 2 horas? Quem pode dizer que vai estar vivo amanhã, semana que vem, no próximo ano? Ninguém. Por mais ansioso pelas coisas da vida que esteja, não pode acrescentar nada, não pode mudar nada na sua vida. Por quê? Porque Deus já determinou todas as coisas. Tudo que vai acontecer nas nossas vidas passa pelo controle soberano de Deus, passa pela providência de Deus. Os nossos dias já foram escritos e determinados, diz a palavra de Deus. Muitos lutam para tomar a direção de suas vidas. Há um filme que diz que o homem ou os homens é que são senhores do seu próprio destino, eles são donos do seu destino, mas isso é um absurdo, não funciona assim. Porque, por exemplo, a pessoa é saudável, um atleta, mas quando Deus resolve levar aquela pessoa, Ele o fará, e ninguém pode impedir isso. As nossas vidas, irmãos, estão nas mãos de Deus. Todos os nossos dias, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe, e Ele há de cuidar de mim, porque diz que o meu socorro vem do Senhor, como nós lemos no início, que fez os céus e a terra. Ele é como a nossa sombra à nossa direita. Os nossos dias estão determinados por Deus, mas Ele prometeu que estará conosco para nos abençoar. Nós não precisamos perder o controle, porque Deus está no controle. Aleluia!
Nós não podemos nos desesperar, porque Deus está tranquilo e as nossas vidas estão seguras nele. Quarta e última lição, irmãos: como vencer a ansiedade? Tenha Deus em primeiro lugar na sua vida. Versículo 27 diz, versículo 33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós não precisamos andar ansiosos pelo que comer, pelo que vestir. Não precisamos, porque Deus sabe, diz o versículo 32, do que nós precisamos. Antes do que buscar exageradamente essas coisas com ansiedade, primeiro, Deus sabe de tudo que a gente precisa. Deus sabe da nossa dor, Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe o que a gente precisa comer, Deus sabe o que a gente precisa vestir, Deus sabe o que a gente precisa beber, Deus sabe que a gente tem conta de luz para pagar, que tem conta de água para pagar. Ele sabe da enfermidade que você está vivendo, que o seu parente está vivendo, que aquele seu amigo querido está vivendo. Ele sabe, Ele conhece a sua dor, a sua luta. Mas Jesus diz: olhe para Deus primeiro, busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas, tudo que você precisa será acrescentado. Deus tem que vir em primeiro lugar, irmãos. Quando estamos ansiosos, por vezes nós buscamos em primeiro lugar na gente, em nós mesmos, nas nossas capacidades, nos homens, mas nós deveríamos buscar em primeiro lugar a Deus, irmãos. Deus tem que ser tudo para a gente, e isso nos basta. Nós podemos até perder tudo na vida, nós só não podemos ficar sem Deus na nossa vida. Nós só não podemos perder a intimidade com Deus. Nós só não podemos nos afastar de Deus, porque quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele afunda, mais ele sofre, mais ansioso ele é. Deus tem que ser tudo, e isso nos basta. Interessante que quando Deus coloca aquele espinho na carne de Paulo, para que ele não viesse a se soberbecer, ele pede a Deus por 3 vezes que Deus tirasse aquilo dele. Não sabemos exatamente o que seria aquilo, mas era algo que perturbava incessantemente o apóstolo Paulo. E Jesus responde para ele assim, depois de ele ter pedido para Deus tirar 3 vezes, Jesus responde assim: a minha graça, Paulo, te basta, é o suficiente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, por isso eu de nada sentirei falta. Deus está na minha vida, ponto final, acabou, irmãos, não precisa de mais nada. Nós já temos Deus na nossa vida e nós precisamos viver isso. Então, antes de buscar ajuda no homem, vamos buscar em Deus. Deus é quem está no controle, Deus é quem tem a última palavra de tudo na nossa vida. Então ele tem que ser primeiro, ele tem que vir primeiro, ele tem que ser tudo para a gente. Quando nós acordamos, quando nós vamos dormir, durante o dia, nós precisamos estar constantemente pensando: Deus é tudo para mim, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho Deus na minha vida. E Jesus conclui, versículo 34, dizendo: portanto, conclusão, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Como vencer a ansiedade? Primeiro, é uma ordem de Jesus, ele nos ordena assim. Segundo, olha como Deus sustenta a sua criação, e de maneira toda especial Deus nos sustenta também. Nós precisamos olhar para as situações da vida e ver que Ele está no controle, que os nossos dias estão determinados por Ele, e por isso nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Ele tem que vir em primeiro lugar nas nossas vidas. Sabendo disso, irmãos, Jesus repete a exortação: não se inquiete com o dia de amanhã. Isso é ansiedade, é sofrer por antecipação, é sofrer hoje o amanhã que ainda nem chegou. Deus está no comando, então está tudo certo. Eu não vou andar desesperado de nada na minha vida, porque Deus está no controle da minha vida, e nós precisamos crer nisso.
E nós precisamos viver isso, porque só assim conseguiremos viver a ansiedade. E é claro, as lutas chegam. Talvez alguns aqui que estejam ouvindo essa mensagem, estamos enfrentando lutas, irmãos. Momentos de dor, momentos de desespero, momentos de angústia. Quando as lutas chegam, a doença, o desemprego, problemas financeiros, problemas familiares, a depressão, pessoas na nossa família que não se convertem, coisas que nos causam sofrimento. Por vezes, irmãos, nós nos sentimos assim, cansados, sobrecarregados, parece que tem 1 tonelada nas nossas costas, parece que o mundo desabou na nossa vida, em cima da nossa cabeça. Nós nos sentimos fracos, sem forças para reagir, sem forças para continuar, não queremos por vezes nem levantar da cama para lutar pelo nosso dia. Por vezes nós ficamos sem chão, nós ficamos desesperados, nós ficamos ao léu, à deriva. Muitas das vezes nós não conseguimos sossegar, nós não conseguimos descansar, muitos não conseguem dormir, muitos não conseguem ter paz no coração. É uma coisa atrás da outra, resolve uma coisa aqui, acontece outra ali, ou então vem tudo de uma vez e acontece tudo de uma vez, não é assim que acontece geralmente? O que fazer, irmãos? O que Deus espera de nós? O que nós podemos fazer nesse momento? Se você está vivendo alguma angústia assim, o que nós podemos fazer? Ou você que de repente no futuro pode viver uma situação difícil assim, de ansiedade, de uma doença que já se tornou uma doença na sua vida, o que fazer? Jesus vai nos falar nessa noite o que fazer. Mateus capítulo 11, versículo 20 a 28. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite o seguinte: vinde a mim, diz Jesus, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Promessa de Cristo Jesus para as nossas vidas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Quando nós aprendermos a dividir o nosso peso com Cristo, diz a palavra, e achareis descanso para a vossa alma. Quando nós dividirmos o nosso peso, a nossa carga com Cristo, nós vamos ter paz na nossa vida, nós vamos achar descanso para as nossas vidas, nós vamos achar contentamento para as nossas vidas. Ele vai concluir dizendo por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Deus espera de nós nessa noite? O que Jesus Cristo, nosso Senhor, espera de nós nessa noite? Vamos até Jesus, vamos a Deus em oração, colocar as nossas vidas diante do trono da glória de Deus, onde seu Filho está sentado à sua direita. É esse daqui que diz que nós acharemos descanso nele, que nos chama a Ele, vinde a mim. Então nessa noite, irmãos, vamos a Cristo, vamos suplicar a pessoa certa que cuida de nós, vamos nos quebrantar, nos humilhar e rogar a Cristo que nos cure da ansiedade, que nos dê paz, que tire essa sobrecarga dos nossos ombros e nos faça caminhar em paz, em descanso. Precisamos ir até Cristo em oração, precisamos, irmãos, da palavra de Deus na nossa vida, precisamos entregar tudo, sem reserva, nas mãos de Deus, porque é Ele quem cuida de nós. Entreguemos tudo ao Senhor, irmãos, porque nós, pelas nossas próprias forças, nós não conseguiremos vencer a ansiedade, nós não conseguiremos ter contentamento na nossa vida, mas se nós buscarmos em Cristo Jesus, Ele nos promete, e achareis descanso para as vossas almas. Que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós possamos achar descanso para as nossas almas, porque Jesus diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.
Senhor, está aqui a Tua palavra, Senhor. Que bênção para a minha vida, que bênção para a vida dos meus irmãos. Que a Tua graça, Senhor, nos invada nessa noite, gerando paz no nosso coração. Vem nos curar da ansiedade, Senhor. Tira todo o sofrimento da nossa vida, do nosso coração, tudo que tem tirado a nossa paz, tudo que tem tirado o nosso sono, para que possamos viver para a glória do Teu nome, Senhor. Então faz grandes coisas nas nossas vidas. Tira essa doença maldita de nós, Senhor, para que possamos olhar para Cristo nessa noite, para que possamos confiar no Senhor. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas a Ti. Nós entregamos, Senhor, os nossos problemas a Ti. Nós lançamos sobre o Senhor nessa noite, como ensina a Tua palavra, toda a nossa ansiedade, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, Senhor, cuida de nós. Nós estamos indo ao Senhor, como a Tua palavra diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E nós aqui estamos, Senhor, no Teu trono, diante do Teu trono, para pedir graça, para pedir misericórdia, para pedir um milagre nas nossas vidas nessa noite, Senhor. Nos cura, Senhor, e nos ajuda a vencer a ansiedade. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Só para avisar os irmãos da sede que até o dia 31 o Conselho decidiu, pensando com muito carinho, zelo, amor pela igreja, pelos visitantes que têm vindo à igreja, que nós suspenderemos os trabalhos presenciais, as atividades presenciais. Nós teremos 2 encontros durante a semana. Nas quartas-feiras, até o final do mês, nós teremos reunião de oração. Será online, por via do aplicativo do software Google Meet. Você pode acessar pelo seu celular, pelo seu tablet, smartphone, pelo seu computador, pela sua Smart TV. É só você clicar no link lá e já vai abrir a sala online, né, a sala virtual. E nós estaremos orando ali pela igreja, pelas novas famílias da igreja. Há muitos irmãos doentes na igreja, famílias de irmãos, parentes, conhecidos de irmãos doentes. Há irmãos da igreja com Covid. E nós precisamos interceder por essas pessoas, por esses irmãos. Há irmãos que estão desempregados. E nós também, é claro, precisamos nos consagrar mais a Deus. Então, quarta-feira, às 19h30, a gente vai colocar o link lá no grupo da igreja, tá bom? Então, participe, se você pode. Vamos orar junto nas quartas-feiras. E nos domingos, né, à noite, às 19 horas, nós estaremos disponibilizando o link também, para que você possa cultuar a Deus na sua casa, com a sua família, ou no seu trabalho, onde você estiver, por meio do YouTube, certo? Então, você pode clicar no link, né, e assistir no YouTube, ou você pode entrar na página da Sétima Igreja no YouTube, no nosso canal, e você vai conseguir assistir o culto, tá bom? E o último aviso, irmãos, vamos nos cuidar, vamos manter o isolamento, o distanciamento social, use sempre a sua máscara, higienize bastante sempre a sua máscara, muito álcool em gel, certo? Vamos ficar em casa, sair só em casos excepcionais.